sofrem, e quando um membro se alegra, todos se alegram. Todos fazem parte desse corpo. O verso 28, então, ele fala assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Então, ele vai falando, são todos que fazem as mesmas coisas? Não, cada um vai servir de uma maneira diferente. Então, aqui a gente viu, em 1 Coríntios 12, a primeira e a segunda lista, talvez, de categorias que falam. E aqui nesse capítulo, talvez você consegue já perceber uma situação. Por que Paulo ele colocou duas listas distintas no mesmo capítulo? Quando, obviamente, ele escreveu a carta de Coríntios, ele não estava separando por versículos e nem por capítulos. Ele estava escrevendo por extenso. Então, por que ele colocou em um momento uma determinação, algumas categorias, em outro momento outras categorias? Fica com essa informação e vamos lá para Efésios 4:11, que a gente já leu esse texto. Então, depois de Cristo subir às alturas, tudo que a gente leu, ele deu dons aos homens e ele fala que chamou uns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Eu coloquei pastores e mestres separado, mas o que parece no texto ali é que pastores e mestres se refere ao mesmo termo, ou seja, a mesma pessoa, uma pessoa que é o presbítero, mas também é aquele que ensina, entendeu? É a pessoa que pastoreia, que coordena, que cuida espiritualmente das pessoas, mas também ensina e traz essa supervisão sobre todos. Então, Efésios 4:11, nós temos uma outra categoria. E você está, obviamente, percebendo que essas listas são diferentes. Obviamente que não podia ser fácil, né? Tinha que ser um pouquinho mais complicado. Então, cada lista até agora ela está diferente. Por fim, nós vemos Romanos 12, de 6 a 8. O que fala, então, Romanos 12, de 6 a 8, é talvez a última dessas listas. Que diz o seguinte. 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, nós vemos aqui uma nova lista, ou uma lista, talvez, que Paulo está falando para a igreja ali em Roma, e principalmente estendendo, talvez, 7 atribuições diferentes das outras. Então, o que você percebe até aqui? Primeiro, no mesmo capítulo 1 Coríntios 12, Paulo está falando duas listas distintas. Nos outros lugares, onde ele está falando para as igrejas também, que são cartas para as igrejas, ele está falando de outras listas diferentes. Existem alguns termos que se repetem e outros termos novos. Então, como você percebe ali em Romanos, fala sobre dar ânimo. Esse dar ânimo não se refere em outros lugares, mas fala sobre línguas em 1 Coríntios 12, ali no começo, sobre a variedade de interpretação, e depois ele fala sobre diversas línguas no versículo 28, mas isso não se refere em Efésios nem em Romanos. Então, por que Paulo ele colocou categorias diferentes para mostrar tantas coisas que talvez a gente anseia que a gente soubesse exatamente o que é o nosso dom, o que é a nossa contribuição, por que ele não foi tão claro? Talvez a primeira resposta dentro disso é: cada lista é diferente, porque essas listas não tinham o objetivo de ser exaustivas. Elas não eram como, talvez, os frutos do Espírito, onde Paulo colocou claramente quais são os 9 frutos e as percepções de cada um deles, e talvez em outras categorias também, onde Paulo foi muito claro. Paulo dissecou de várias vezes termos muito específicos. Os dons, ele colocou listas. Essas listas não são exaustivas. Eu não quero que você pense como algo concreto, que você precisa avaliar cada uma delas, você precisa se encaixar exatamente em cada uma delas. Elas são representativas. Ou seja, quando Paulo olhava para aquela igreja, ele queria mostrar um pouquinho o conceito de tudo que estava acontecendo de serviço. Nesse momento, ele cria essas 4 listas. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas interpretações diferentes dos dons espirituais nas categorias. E eu quero falar basicamente sobre 4 interpretações diferentes, só para você ver como pessoas, como igrejas até muitas vezes batistas ou presbiterianas, igrejas próximas nossas, que têm uma teologia próxima, podem pensar muito diferente cada uma dessas interpretações. De várias formas, todos temos também o que nos une, todos temos uma percepção
única de que os dons são feitos para servir aos outros. E se os dons não estão sendo utilizados para isso, aí existe um grande problema. O que são essas 4 percepções, ou talvez essas 4 interpretações? A primeira, existem 19 dons, resumindo a lista do Novo Testamento. Ou seja, quando você pega essas 4 listas e você aperta e você enxuga e você vai juntando um termo com o outro do grego, você vai avaliando uma união com a outra, você tem basicamente 19 itens aonde você consegue categorizar e mostrar, talvez, qual a forma de serviço. Qual que talvez é o problema dessa interpretação? O problema é que Paulo em si, ou no texto original, ele não fez uma lista só, mas ele fez 4. E ele fez diferentes. Então, nos parece um aspecto de que eu tentar condensar tudo isso, nem sempre talvez eu vou trazer tanta clareza, talvez eu possa perder um dos termos nesse sentido. Mas essa é uma interpretação de pessoas muito experientes, certamente. Segunda interpretação, a interpretação de que, de alguma forma, o candelabro que aparece em Apocalipse, ele se refere a talvez 3 partes de cada lado, 3 partes do outro, onde se ramificam em mais 3 partes de cada lado, então existem 9 partes de cada lado, ou seja, 9 frutos do Espírito, 9 dons espirituais. O Espírito Santo se manifesta através de 9 frutos do Espírito, ou seja, são os frutos dos quais nós somos conhecidos como os cristãos, e também 9 dons, onde você vai também pegar uma interpretação. O que é o problema disso? O problema disso é que você vai ter que criar, nenhuma dessas listas tem 9. Então, de onde tu pega os 9? Tu vai ter que tirar um, vai ter que juntar o outro, vai ter que aproximar um. Entende? De várias formas, me parece que a gente tenta dar um jeitinho para pronto, é mais ou menos isso. Por isso que nenhuma liderança ela vai nos fechar isso dizendo assim, essa é a única interpretação bíblica, mas vai nos colocar essa interpretação que nós temos caminhado. De novo, pessoas sérias que amam a Deus, igrejas muito sérias que têm sido relevantes no meio, que têm abençoado pessoas e que nós precisamos aprender muito com elas. Mas elas têm essa interpretação. Terceira interpretação, e essa interpretação é do Rede Ministerial, é do livro ali do Bill Hybels, lá da Willow Creek. Eles têm talvez uma percepção de 19 dons, resumindo todo o conteúdo bíblico. Agora, o que eles fazem nessa lista? Eles colocam desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo aonde parece uma dádiva de Deus para serviço aos outros. Por exemplo, em Êxodo 31, 3, fala no momento, até quero ler esses textos junto com vocês, tá? Pelo menos alguns deles. Olha comigo, Êxodo 31, 3. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Muito bem. O que está dizendo? Para a confecção do tabernáculo, para tudo que deveria ser feito naquele momento específico da história, Deus deu Espírito a um homem, e a gente vê que no Antigo Testamento o Espírito ele parecia uma coisa muito mais dinâmica, era um momento onde o Espírito estava na vida de uma pessoa, ele estava agindo ali, em outros momentos não era tão perceptível. O que a gente vê nesse momento? Deus capacitou, através do Espírito Santo, essa pessoa para ter, talvez, um dom artístico de artesanato. O que no livro de Rede Ministerial coloca? Existe um dom artesanato. 1 Coríntios 7, 7 se fala sobre o celibato, é onde Paulo está falando um pouquinho sobre a questão de divórcio, de novo casamento, de tudo isso. Ele falou, eu gostaria que todos vocês tivessem também, talvez esse dom que Deus me deu de celibato, de não casar, de estar sozinho. Agora, essa é uma interpretação aonde Paulo não colocou esse termo nessas listas. Ele simplesmente disse que existem pessoas que são chamadas para ser solteiras. Muito bem. Terceira categoria, que se adiciona talvez no livro, é no Salmo 50, todo ser que respira louve ao Senhor. Então, qual a interpretação? O louvor, ou seja, a música, essa inspiração, também pode ser um dom. Entende? E eu não quero aqui de forma alguma desmerecer nenhuma dessas interpretações, eu acho que são pessoas muito sérias com Deus, que estudaram muito também o texto original, mas são interpretações que existem, e nessa interpretação você está juntando a Bíblia inteira em várias categorias. Nessas categorias, você vai ter que dissecar muito mais coisas e muito mais. Então, se em Êxodo tem uma característica ali, então, puxa, será que a mansidão de Moisés também não era um dom? Será que outra categoria não era um dom? Será que algumas coisas que a gente percebe, então, depois do Novo Testamento, também não se encaixariam como os dons que outras pessoas colocaram? Pois bem,
Essas são as 19 classificações, aonde na rede ministerial coloca. Tudo isso para te dizer como é difícil da gente realmente entender uma interpretação clara e fiel ao que a palavra de Deus tem nos dito. Por isso, eu estou falando tudo isso para te tranquilizar. Não tenha pretensão de você sair daqui e você tenha talvez a lista completa ou a lista perfeita dizendo exatamente isto. Eu encontrei o meu dom e agora eu vou proclamar aos 4 ventos o meu dom. Calma. Porque nós entendemos, olhando para a Bíblia, que Deus nos forma por completo. O dom espiritual é uma das características que Deus nos deu para servir aos outros. Mas também nos deu habilidades, nos deu paixão, nos deu temperamento, nos deu tudo isso que nos forma quem nós somos. Então, eu quero trazer agora uma quarta percepção, essa percepção que talvez muitos pastores da Conde já tinham, eu quero te compartilhar, é a percepção que, para mim, hoje, atualmente, tem se parecido a mais sábia, a mais cautelosa nesse sentido, talvez, não posso dizer que a mais bíblica, a tentativa é que seja mais bíblica, com certeza, mas é onde a gente mais tem tido tranquilidade nesse sentido. Então, a quarta categoria é a que a gente vai estudar agora. Primeiramente, na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre esse texto. Então a gente viu do versículo 4 a 7 que existem 3 categorias que Paulo vai expressando sobre as formas que o Espírito está manifestando a sua ação. Primeira coisa, diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A segunda, diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Terceira, diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Assim, a manifestação do Espírito, ela é dada visando o bem comum. O que a gente viu na semana passada? Dons são esses presentes, são ações e reações sobrenaturais que Deus nos dá. E isso é feito pelo Espírito. Os ministérios são, talvez, contribuições, ou a forma que a gente pode servir no nosso meio, que o Espírito, ou aliás, que o Senhor, ou seja, o próprio Cristo, nos tem dado. E por fim, há diferentes formas de atuação, ou seja, formas que Deus se manifesta e que mostra, de fato, o que tem acontecido, esse energema. E isso é dado pelo próprio Deus. Em tudo isso, a cada um é dada a manifestação do Espírito, ou seja, você percebe o Espírito se manifestando através de todas essas categorias. Então, muito bem, o que nós vemos no texto de 1 Coríntios 12? 3 categorias diferentes: dons, ministérios, aliás, 4, né? Dons, ministérios, formas de atuação e manifestação do Espírito. Como talvez isso se manifesta dentro de um aspecto aonde a gente tem olhado? Volta para mim, Romanos capítulo 12, tá? E olha comigo ali, a partir do versículo 6 que a gente leu, tá? O versículo 6, ele começa assim, ó: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção, e aí continua. O que acontece? Esse é o único texto do Novo Testamento em que uma lista é precedida pela palavra dom, carisma, ou seja, o dom que você recebeu é este, ou este, ou este, ou este, ou este. Nos outros temas, a gente vai voltar também para 1 Coríntios 12, dar uma olhada nos outros. Em 1 Coríntios 12, sabe o que precede a primeira lista? Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E aí ele começa a lista das características. Ou seja, naquele momento, não parece que ele está falando necessariamente dos dons. Ele está falando sobre manifestações do Espírito Santo. Muito bem. O que a gente percebe dentro disto, nesta percepção, tá? A única lista em que a gente vê no Novo Testamento que é precedida sobre dons é Romanos 12. Então, nos parece, de certa forma, que esses são os dons, de fato, aonde o próprio Paulo compreendia e aonde ele estava, talvez, classificando de uma forma muito simples. O dom de profecia, o dom de serviço, o dom de ensino, o dom de dar ânimo, de contribuir, de liderança e de misericórdia. Muito bem. Até aqui nós estamos só montando todo o cenário e depois a gente vai esmiuçar cada uma dessas características. Segunda coisa, a gente viu sobre ministérios do Filho e as formas de atuação do Pai. O que a gente percebe muito na questão dos ministérios é que nós, como igreja, não só a igreja local, mas o reino de Deus, ou seja, todas as igrejas, a forma que nós contribuímos, e a característica, eu vou voltando aqui só para a gente poder pensar junto, tá? A forma que nós contribuímos
para o reino de Deus são diversas formas. Agora, percebe que em Efésios ali 4, ele está falando sobre apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, categorias que não são só utilizadas dentro de uma igreja local fechada, mas utilizadas para missionários, para outras áreas específicas e diversas formas que podem ser servidas. Agora, em 1 Coríntios 12, 28, parece que ele está falando uma lista um pouquinho mais sobre dentro da igreja. Então, a administração, a questão de prestar ajuda, a cura, línguas, milagres, mestres, todas essas categorias, parece categorias onde dentro da igreja local são percebidas. Então, o que eu estou falando nesse sentido? As listas, elas são diferentes, mas, de certa forma, a gente poderia agrupá-las, talvez nesse sentido. O versículo 4 ali de 1 Coríntios 12, ele fala dos dons. Pois bem, os dons do Espírito, Romanos 12. Versículos 5 e 6, ele fala das manifestações do Espírito e as formas de atuação. Talvez isso a gente poderia classificar, e ali sim a gente vê várias categorias que se unem. A gente vê os apóstolos, os profetas, evangelistas, essa primeira parte da lista é tudo igual. Depois que existem algumas diferenças só. Mas essa talvez seria a forma que nós atuamos, então, através dos dons espirituais. Ou seja, eu tenho um determinado dom, e a forma que eu manifesto esse dom pode ser através de uma dessas formas. Por fim, no versículo 7, ele fala da manifestação do Espírito. E aí é onde a gente leu, 1 Coríntios 12, 7, ele está falando a manifestação do Espírito foi dada a cada um, e aí ele vai falando, talvez, a lista dessa manifestação. E aonde nós encontramos essa primeira lista ali de 1 Coríntios 12. Ou seja, eles parecem nos mostrar talvez uma escadinha, no sentido de que os dons do Espírito, eles são esses dons de Romanos 12, onde eles estão mostrando as formas que nós conseguimos, ou as formas sobrenaturais que Deus nos capacita. Tá? Eu vou pegar meu mouse aqui para mostrar essa parte. De que forma, talvez, eu possa exercer o dom de profecia, o dom de serviço, ou o dom de ensino, alguma dessas coisas? Possivelmente através de uma dessas formas de atuação. Então, talvez tenham pessoas que possam servir aqui, ou em determinados lugares. Obviamente, eu quero esmiuçar um pouquinho mais, porque tem a ideia também do apóstolo, aonde ele foi, o apóstolo, todo apóstolo, ele foi chamado pelo próprio Cristo para proclamar a sua igreja, proclamar a sua verdade. Então, todos os apóstolos que se dizem hoje apóstolos, não são apóstolos do termo bíblico, entendeu? Então, esse princípio da forma que é referida precisava ser chamado pelo próprio Cristo. Então, quando uma igreja se diz, esse é o apóstolo tal, cuidado, porque a Bíblia fala em determinado termo sobre isso. A segunda parte é que, obviamente, a questão e a palavra que fala, que se refere a apóstolo, é enviado. Então, de certa forma, o missionário, alguma pessoa que é enviada para um meio, para que ela possa abrir uma igreja, abrir um trabalho, nesse sentido, existem apóstolos, existem pessoas pioneiras nesse sentido. E assim a gente vai vendo a lista também. Nessas categorias, a gente vai vendo também as formas de atuação. Por fim, como isso pode se manifestar? Talvez dentro desses ministérios, dessas áreas, eu possa manifestar talvez diversas dessas coisas. Então, entenda, nenhuma dessas listas, nenhuma dessas interpretações que nós vimos, me parece plenamente perfeita e plenamente concreta. Essa talvez é a que me alegra mais, ou a que me traz mais tranquilidade de nós estudarmos sobre, e talvez a que mais eu consigo encaixar, talvez, percepções dentro da igreja local. Mas a grande questão é que, quando a gente estuda dons, pelo menos a minha percepção é essa, né? A gente diz assim, como eu queria descobrir, então, que eu tenho o dom de cura, para eu poder, então, chegar nas pessoas, encostar em todo mundo no Covid e curar todo mundo. Sabe o que é verdade? A gente percebe lá em Tiago, percebe em outros momentos, que Deus nos ensina a orar também pela cura. E às vezes a cura vem, às vezes a cura não vem. Quer dizer que não somos espirituais? Não. Quer dizer que Deus é soberano. Então Deus está acima. Por isso, a nossa tendência, muitas vezes, é a gente pegar dons espirituais, a gente pensar, eu quero buscar os dons ou de sinais, os dons que as pessoas vejam, nossa, Deus está agindo no sobrenatural da vida dessa pessoa, então esse cara é espiritual. Sinceramente, todos os dons são espirituais. Tudo que compõe essa lista, de todas as formas, são espirituais. São dados por ele. E da mesma forma que alguém pode chegar para ti e ver as tuas lágrimas, mesmo que não sejam externas, e orar contigo e te abraçar no momento que você precisa, é espiritual alguém, talvez, que um dia te dê uma palavra, que é algo que está acontecendo na tua vida e ninguém sabe, mas essa pessoa está trazendo algo que chegou no coração dela. Ou da mesma forma que é talvez alguém que tem procurado liderar um ministério, liderar uma organização da forma cristã, espiritual,
com a direção do Espírito Santo. Tudo é espiritual. Todas essas categorias são espirituais. Não existem dons mais espirituais e menos espirituais. E é isso que eu quero que você perceba. Por isso, o que nós vamos fazer nesse momento agora, tá? A gente vai tentar esmiuçar cada uma dessas categorias aqui do dom do Espírito, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas outras categorias. Então são muitas coisas. No final da aula, eu quero passar para vocês um teste dos dons do Espírito Santo. Tem muitos testes, muitos diferentes, você já deve ter feito vários, se você nunca fez, você deve estar agora se coçando para fazer um, e eu vou passar um deles, tá? De novo, os testes, eles não são bíblicos, os testes pegam percepções sobre a igreja local e tentam agregar, então, situações diferentes baseado em princípios bíblicos. O que nós estamos vendo aqui é que são listas aonde Paulo nos colocou para, de certa forma, nos trazer um entendimento, dizendo, nós temos um corpo, o corpo é de Cristo, cada um serve de uma maneira diferente. Como você serve? Então, vamos para Romanos 12, ver talvez cada uma dessas categorias. Eu quero, então, olhar rapidamente com você, cada uma dessas áreas. No final da aula, a gente para um pouquinho para perguntas também, tá? Primeiramente, profecia. O que é esse dom de profecia, então, talvez que está colocado lá em Romanos 12? A capacidade de proclamar a verdade de Deus em sua palavra. Ou seja, existem pessoas que Deus tem dado essa percepção espiritual, aonde essa pessoa, ela claramente vê aonde está o certo e o errado. Ela consegue ver as intenções, talvez, do coração, situações, e aquela pessoa que precisa da verdade e proclama a verdade. Você conhece, talvez, pregadores que talvez tenham esse dom da profecia, onde eles entram em todos os temas mais difíceis possíveis e proclamam a verdade, talvez de forma clara, de forma simples, de forma muito estrutural, e mostram com determinação o que Deus está mostrando. A gente, no seminário, tinha um dos coordenadores, na verdade, um dos fundadores, eles eram dois, né? Tanto tinha o Davi Cox, quanto tinha também puxa, eu esqueci o nome dele. Meu pai me lembra qual que é o nome eu esqueci o nome. Puxa, mas agora me fugiu. Não. Vai vir, tá? Mas o que acontece? Este homem de Deus usado, ele fez muitas categorias no seminário, muitas coisas, ele tinha muitas pregações, muitas mensagens em que eram duras. E muitas das coisas que ele falava eram, por exemplo, tá? Ele não acreditava que ir no cinema era uma coisa boa. Ou seja, se ir no cinema não era uma coisa boa, ele tinha um princípio. Por quê? Porque no cinema muita Haroldo coisa... Heimer. Haroldo Heimer, muito obrigado. Fugiu da minha cabeça, agora voltou. Obrigado pela palavra do Senhor. O Haroldo Heimer, então, o que acontece? Ele não cria que era uma coisa boa no cinema, porque, de várias formas, havia muitas coisas que aconteciam ruins no escuro ali, ninguém estava... não tinha nenhum supervisor, ninguém que pudesse ver o que estava acontecendo. A gente no seminário falava, puxa, como ele é retrógrado, como é alguém que se incomoda com essas coisas, e de fato, sinceramente, eu olhando para a nossa realidade, nós podemos várias vezes no cinema, até ver filmes cristãos e ser abençoados com isso, eu não acho que é um problema, mas eu já pequei no cinema, eu já pequei com a minha namorada ou de diversas formas de passar do limite e fazer coisas erradas que não eram o que Deus estava me chamando a fazer. Então, de certa forma, eu creio que Deus usou esse homem para falar verdades, e ele era duro, bem duro, mas eram importantes. Hoje eu reflito sobre algumas coisas que ele falava e falava, puxa, é verdade, eu não atentava para aquelas situações. Tudo isso acontece onde Romanos 12, 6, ele fala a segunda proporção da fé, certo? Então, você vai profetizar ou usar o dom da profecia segundo proporção da fé. O que as pessoas pensam, então? O que as pessoas mais querem? Eu tenho o dom da profecia. Então, eu vou chegar para as pessoas e vou falar o que Deus está me falando da vida dela. Então, eu falo, eu profetizo sobre a tua vida que tal coisa vai acontecer. Calma. Não necessariamente isso é bíblico e não necessariamente isso é o que Deus está falando naquele momento. O dom da profecia é proclamar a verdade de Deus. Pode, sim, em um determinado momento, como existem até pessoas, talvez, na nossa igreja, que tenham essa percepção, esse dom, e que classificam e compartilham com outros uma coisa que Deus falou ao coração dela e que tem se confirmado na vida da pessoa. Geralmente os dons, eles vêm com confirmação, ou seja, uma pessoa que chega para ti com todo o amor, com toda a clareza, ela compartilha algo contigo e fala, puxa,
realmente isso tem se concretizado na minha vida. Eu não quero expor algumas situações, porque, obviamente, tem a ver com pessoas do nosso meio, mas circunstância onde eu creio que, de fato, isso aconteceu. Fala, puxa, é uma palavra de Deus no meio disso. Agora, isso não acontece todo dia, não acontece todo mês, não acontece nem todo ano. São momentos muito específicos. Sabe o que acontece? A pessoa do dom de profecia é uma pessoa inquieta, porque ela precisa proclamar a verdade, ela precisa ver o que é o certo e o errado. E que bom que Deus nos dá pessoas nesse sentido. Qual que é, talvez, os perigos dessa pessoa? Primeiro, é a pessoa que esteja com orgulho, a pessoa que veja a verdade acima das pessoas, ou seja, me importa mais pegar a verdade do que cuidar das pessoas. Então, eu arrebento as pessoas com a verdade, mas eu trouxe a verdade. Talvez uma pessoa mais sem sensibilidade. Esses são perigos. Não quer dizer que toda pessoa que tem esse dom se manifeste assim. Que áreas que essa pessoa pode e talvez se manifeste, né? As manifestações que ela possa ter. Evangelismo, pregação, aconselhamento, missões, várias dessas áreas você vai ver profetas no sentido de pessoas que expõem as verdades de Deus. Essa é a primeira das 7 categorias. Segunda, serviço. O que é a ideia de serviço? A capacidade de amar as pessoas suprindo as necessidades práticas ao redor, sensível às necessidades dos outros. Ou seja, você vai ver pessoas ao redor que talvez elas não tenham uma facilidade de dicção, uma facilidade de fala, de liderar um programa, de organizar essas coisas na frente, nem de estar liderando, mas no serviço. É uma pessoa que está ali cuidando uns dos outros, que está realmente servindo uns aos outros, que está capacitando uns aos outros. E isso é profundo. Essa pessoa, ela vai contribuir para a igreja de diversas formas. É aquela pessoa que talvez poucas vezes está no palco, mas sempre está servindo e sempre está trabalhando. Então, assim, eu não quero classificar cada um dentro dos dons, mas claramente eu vejo pessoas na igreja que têm esse anseio de servir. E essa pergunta de sempre, puxa, o que eu posso fazer? Você vai ver pessoas ao seu redor e vai classificar. Quais são os perigos dessa área? Primeiro, criticar quem não serve do mesmo jeito, ou seja, a pessoa está servindo e vê os outros e fala, puxa, o pessoal não está aqui na labuta, né? Não está fazendo. Obviamente, tem vezes que a pessoa está certa. E outras vezes é um exagero de achar que as pessoas sempre vão ter exatamente as mesmas percepções que você. O segundo, talvez, perigo é esperar o reconhecimento. Falar, puxa, eu fiz tanto por essa igreja. E onde é que está o reconhecimento? Onde é que está a gratidão? A Bíblia fala que quando você está esperando o reconhecimento, já veio o reconhecimento. Porque o que Cristo está vendo, o que Deus está vendo, atinge o nosso coração. Que áreas que essa pessoa pode servir? De diversas áreas. Como a hospitalidade, as pessoas que recebem muito bem os outros, cuidam muito bem dos outros, e, gente, como eu me senti amado em diversas casas, diversos lugares, onde você se sente constrangido com tanto amor. Segundo, talvez a diaconia, ou seja, o serviço, o servir às mesas, o cuidar de circunstâncias estruturais, administrativas, tudo isso tem a ver com serviço, e que bom que Deus ergue pessoas nesse sentido. Primeiro dom, profecia. Segundo dom, serviço. Terceiro dom, o ensino. O ensino é a capacidade de expor a palavra de Deus com clareza a todos. É alguém que organiza sistematicamente para facilitar o aprendizado. Eu sinto, e aqui eu estou abrindo um pouquinho do que eu percebo na minha vida, conversando com outras pessoas, que Deus, de certa forma, tem me capacitado com o dom de ensino. Agora, sabe o que é mais incrível? Quando eu era adolescente, eu tremia quando eu ia apresentar trabalho na escola. Não era natural para mim. Eu me apavorava. Não era algo fácil, não era algo simples, era algo muito difícil. Eu gaguejava, eu não tinha facilidade para compartilhar nada para as pessoas. O que eu creio é que o Espírito Santo foi me capacitando nessa área, claramente, principalmente para o que ele estava me chamando a fazer, juntando a paixão que eu tenho, as habilidades, os dons, o temperamento, Deus me colocou hoje como pastor, e eu tenho plena convicção de que não é minha habilidade, não vem do Samuel conseguir falar com vocês. Isso vem de Deus. E eu percebo claramente que Deus vai nos capacitar em todos esses dons. Qual que é o perigo disso? De alguém que ensina. Primeiro, é desprezar os outros que não ensinam bem. Ou seja, é um perigo achar que só eu sei ensinar e ninguém mais sabe ensinar. Cuidado, porque Deus vai usar outras pessoas. E o segundo perigo é querer sempre o palco. É querer sempre estar evidente. Querer sempre estar falando, sempre estar mostrando para os outros. Porque eu ensino, então eu preciso ensinar. Os outros que escutem, eu vou ensinar. Cuidado. Porque sabe quais são as formas de atuação? Pode ser pregação, mas pode ser evangelismo. No 1 a 1. É tu compartilhando o reino para outra pessoa. É tu discipulando outra pessoa. Não está no palco. Tu está sentado numa mesa com uma pessoa, numa poltrona, dentro de uma sala, mas está compartilhando através do dom de ensino. Nós somos chamados a servir, de diferentes formas. Quarta categoria, dar ânimo.
Essa é a capacidade de motivar a fé dos outros. É a facilidade, principalmente no 1 a 1, uma sensibilidade para os desanimados, ou seja, aquela pessoa que percebe que tem alguém desanimado, ela senta, ela conversa, ela inspira na fé, e ela te anima de um jeito que fala, meu Deus, agora eu tenho mais 10 anos de caminhada com Cristo animado porque eu estive em contato com essa pessoa. E isso é incrível, é sensacional, porque, sinceramente, o trabalho ministerial, ele nos cansa, ele nos é pesado muitas vezes, é difícil. E para mim, como é especial quando eu tenho uma palavra de ânimo, uma pessoa que encosta comigo e fala, continua, vai dar certo, Deus está fazendo isso, olha, ele começa a me mostrar o macro, começa a me mostrar o que Deus está fazendo, e é incrível porque me anima e fala, então eu quero caminhar. Beleza, obrigado. Quais são os perigos, talvez, desse dom? Primeiro, é a pessoa se encontrar num papel de guru, ou seja, a pessoa achar que é o pai daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, ou seja, essa pessoa só vai se animar quando eu falar com ela. Então eu preciso fazer, eu preciso ir atrás, eu que dou o ânimo. Calma. Quem nos anima é o Espírito Santo. Você pode ser usado, mas quem nos anima é o Espírito Santo. Então, Deus pode usar pessoas, mas Deus pode usar circunstâncias, outros meios. Você é utilizado, você não é o mestre de tudo isso. E o segundo, talvez o perigo, é desanimar pelos resultados negativos. Ou seja, quando você fala alguma coisa, a pessoa está animada e tal, você fica animado. Aí você fala com outra pessoa e a pessoa não está muito afim de ouvir. E aí ela te dá uma resposta desanimadora, você fica lá para baixo. Talvez esse é o perigo. A pessoa que tem um anseio de dar o ânimo, é nos momentos em que a pessoa não recebe isso de volta, ela também fica desanimada. Quais áreas que pode ser essa atuação? Visitação. Gente, pensa um momento em que alguém está enfermo. Tem alguém com esse dom de dar o ânimo. Encosta na pessoa, ora do lado, compartilha a palavra de Deus, canta um louvor. Gente, a pessoa que está ali enferma quase levanta da cadeira e fica feliz de novo e quase renova a saúde. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo ali naquele meio. Essa pessoa pode ser usada no aconselhamento, no discipulado também, de diversas formas. Eu coloquei algumas categorias, mas tem muitas outras formas. Então, certamente, isso é o que a gente percebe. Quinta categoria, contribuir. O que é a ideia de contribuir? É a capacidade de confiar os seus bens para a obra de Deus. A habilidade em captar dinheiro e investi-lo para o reino com seriedade e generosidade. Existem pessoas que Deus deu dinheiro. Existem pessoas que sabem lidar com dinheiro. E eu admiro profundamente pessoas que colocam a sua carteira à disposição de Deus e oram diariamente sobre isso e conhecem missões e servem de diversas maneiras e têm um dom espiritual para uma sensibilidade para o que está acontecendo ao redor. São pessoas, às vezes, que não têm facilidade na fala, são pessoas que você não vê tanto no meio, mas que no secreto, no silêncio, servem outras e contribuem para missões e fazem com que o ministério aconteça. Essas pessoas, em geral, elas têm uma facilidade de captar o dinheiro, de ter esse recurso, mas o dinheiro não é delas, é de Deus, e elas usam isso para o reino. Gente, isso é incrível. Obviamente, todos somos chamados a servir através dos nossos recursos e contribuir. Essas pessoas, elas vão muito além. Elas vão muito além de tudo que a gente possa imaginar. Qual que é o perigo disso? Se promover através das doações. E talvez é um perigo porque a pessoa que doa e fala, eu construí isso aqui. E aí, o que ela diz? Eu sou dono disso aqui. Eu ajudei a construir essa igreja, eu contribuí, então eu sou o dono. Calma, a igreja é de Cristo. O prédio está sendo usado para servir as pessoas. Se Deus te deu e você deu para os outros, isso está sendo utilizado para o reino, não é seu. Segunda questão são as áreas que a pessoa pode atuar. Auxílio a missionários de diversas formas, o planejamento financeiro de uma instituição, de uma igreja e o sustento de projetos. Nós somos igreja porque pessoas que são nossos membros, que participam conosco desde o início, têm com certeza contribuído, mas certamente, principalmente porque pessoas extraordinariamente têm contribuído para que a igreja continue, quando faltam recursos, quando não temos o suficiente. E essas pessoas vêm e têm sensibilidade e contribuem. E isso é incrível da gente ver no nosso meio. Sexto e penúltimo, característica, a questão de liderança. É a capacidade de coordenar pessoas e atividades para um objetivo claro. É a visão geral do plano atual e do desejado, é alguém que sabe encaixar as pessoas no lugar certo. É aquela pessoa que vê pessoas e consegue colocar dentro dos seus dons, das suas características, dentro de áreas onde ela vai conseguir servir, essa pessoa que consegue coordenar equipes, consegue fazer coisas incríveis. E é demais ver uma pessoa, um líder de organização fazendo isso. Então, não sei se você conhece o Ministério Hagá, a gente vê o Ebenezer Bittencourt, já foi pastor da nossa igreja, ele tem um dom, para mim, absurdo de liderança. Ele coordena as coisas muito claramente.
E ele tem, você senta com ele, em 2 minutos ele fala, muito bem, na sua vida você tem que fazer isso, 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 porque se você não fizer isso, vai dar isso, e não sei o que. Fala, nossa, caramba, é verdade, faz sentido. Então ele consegue colocar no papel, colocar numa imagem, muito claramente, o aspecto de uma organização de liderança. Quais são os perigos disso? O perigo, primeiro, é manipular pessoas para os seus objetivos. Ou seja, eu consigo botar as pessoas no lugar onde eu quero, então eu manipulo. Segundo, é ideia acima de pessoas. Eu nem estou vendo mais a preocupação das pessoas no momento onde ela está, mas essa pessoa se encaixa tão bem que eu vou forçar ali. E talvez a pessoa está num momento de restauração e não é o momento de colocar, mas vamos dar um jeito. Quais são as áreas que essa pessoa pode atuar? Planejamento estratégico, coordenação de áreas, integração, ministérios e diversas formas. Por fim, o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é a capacidade de identificar-se com os outros em suas necessidades. É uma pessoa que vê os outros e sente que não está bem. Sensibilidade ao sofrimento alheio, sentindo o mesmo. É a pessoa que, quando o outro chora, está chorando junto. O outro sente, está sentindo junto. E, gente, que incrível quando isso acontece no meio de missões, mas também no meio da igreja local, ou ao redor da igreja local. Pessoas que estão sofrendo profundamente e alguém percebe e abraça e conversa. Isso é incrível. Quais são os perigos? O primeiro perigo é a pessoa confiar muito nos seus sentimentos. Ou seja, ela confia tanto no que ela está sentindo que ela não se depara com alguma verdade que está acontecendo. E o segundo é ter tanta preocupação para a pessoa que ela deixa de exortar. Então a pessoa está em pecado, está chorando e fala, oh, meu irmão, eu vou conversar contigo, eu vou orar e tal, mas também existem momentos de exortação que a pessoa está em pecado, ela precisa corrigir a sua vida. Que áreas que a pessoa pode atuar? Visitação, diaconia, a oração e assistência aos necessitados. Ou seja, essas diversas e diversas formas são maneiras que a gente pode contribuir. Falamos sobre muitas coisas, e nesse momento eu quero compartilhar com vocês, agora rapidamente, a listinha dos dons, então, que a gente está compartilhando aqui, certo? Esse é um teste de dons onde você pode fazer e pode ter talvez uma percepção dentro desses 7 que nós falamos, qual talvez se enquadra um pouquinho mais com a sua vida, com a sua forma de contribuição. Obviamente, nós certamente entendemos que não é algo absoluto de, puxa, deu 23% nessa área e não sei o que, então agora eu vou colocar faixa na porta de casa, bicho, misericórdia. Agora eu descobri, agora é isso que eu vou servir, nunca mais vou servir nada. Não, calma. Nós somos chamados a servir a Deus de diversas formas. Todas, entenda, todas as categorias que eu li. Nos próprios textos de Romanos, de Coríntios, a gente vê uma instrução de Paulo dizendo para que todos os cristãos exerçam isso. De certa forma, Deus capacita alguns extraordinariamente, mas todos somos chamados a ser misericordiosos, a liderar os nossos lares, a cuidar das pessoas, a contribuir fielmente. Todas essas categorias, nós também somos chamados. Então, ufa, já são 10 e pouquinho. Eu passei o link para vocês ali no bate-papo, você pode fazer esse teste durante a semana, e semana que vem a gente vai compartilhar um pouquinho mais. Quero abrir rapidamente, então, para perguntas ou algo que vocês queiram acrescentar nesse sentido também, tá bom? Ou talvez está tão claro que ninguém tem nem pergunta, né? Ou está tão confuso que ninguém tem nem o que falar também, né? Pode ser. Samuel, bom dia, em primeiro lugar. Mas tem um texto, eu talvez tenha, eu tenha me passado aqui, não tenha percebido, mas tem um texto lá de 1 Pedro, né? Então não sei assim qual é como ele se encaixa, né? Nessa distribuição que você fez aí. Olhando ali de novo o texto de 1 Pedro, tá? É o 4 ali, né? A sequência do que a gente leu. Aliás, não é o 4. Tu consegue me dizer qual o texto que é? 1 Pedro 4, versículo 10, se não me engano. Isso, então. E daí o 11 ele começa a descrever, né? Isso, então. Esse foi o texto que a gente falou, sobre o falar e o servir. Para essas categorias que a gente falou, né? As formas que a gente pode categorias, como se fossem formas, né? Mas a gente falou isso no começo da aula. De novo, né? O que a gente está falando aqui. Cada pessoa tem uma interpretação um pouco diferente. Eu tenho estudado, tenho procurado entender um pouquinho mais,
e talvez, e meu anseio é a forma de contribuir para vocês da forma mais clara, eu entendo que tem sido essa. Então, talvez outra pessoa chegue aqui e ela compartilhe e fale, não, mas acho que o falar também é um outro dom, o servir também é outro dom, outra categoria, tudo bem. Eu entendo que essas são formas. Então, tem alguns desses dons, desses 7 dons que nós vemos que são de fala, são uma coisa mais external, e outras coisas são mais de serviço, como contribuir, como talvez o serviço, como outras categorias também. Então, talvez um encaixe dentro disso. Tá? Mais alguém? Não, realmente, Samuel, eu percebi que é uma aula mesmo de dom, né? Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho para ver onde é que a gente se encaixa direitinho. Mas foi muito edificante para mim essa aula. Eu acho que o principal dentro disso, e de novo, o meu objetivo não é que você termine talvez todas essas aulas, talvez seria a expectativa, tá? O meu objetivo não é que termine essas aulas, que você diga assim, puxa, agora eu sei exatamente a minha contribuição. O meu anseio é que você entenda, eu preciso servir. Tudo o que mostra na palavra de Deus é que eu sou chamado a servir. Agora, as áreas, a forma em que eu posso servir, desculpa, te dei uma travadinha, né? As formas em que eu posso servir, certamente estão destacadas nessas e eu posso dar uma avaliação dentro disso. Então, na aula que vem, a gente vai juntar tudo que nós somos, condensar um pouquinho, para entender, puxa, talvez Deus tenha me despertado algo nesse sentido. O que eu posso fazer? Como eu posso me capacitar nessa área? Tá bom? Mais alguém, para a gente terminar, alguma outra consideração, pergunta? Eu acho que, pelo que a gente tem visto, nossa experiência, assim, os dons também não são uma coisa estática, né? Que uma vez eu tenho esse dom e é isso e não tenho mais nada. O próprio Samuel compartilhou que ele não conseguia nem falar em público na frente da turma e Deus vai trabalhando. Eu acho que à medida que a igreja vai precisando, ele vai levantando e colocando também pessoas com dons específicos, talvez até temporários, né? Embora a gente tenha assim aqueles dons principais, eu acho que ele vai levantando pessoas em volta de acordo com a necessidade. Exatamente. Acho que essa percepção, né? Os dons são do Espírito Santo. Ele usa como quiser. Então, até eu não tenho tanto essa pretensão, e eu acho que às vezes a gente faz uma avaliação assim de que cada um tem um dom, porque a Bíblia fala sobre dons. Então, talvez Deus nos desperte, dependendo da situação, dependendo da necessidade, em que nós façamos mais de uma dessas coisas, ou tenha uma facilidade um pouco maior. Porque pensa, entenda que para um pastor de uma igreja, se ele só tiver o dom de profecia, como é que ele vai organizar a equipe? Ele precisa de alguma forma de um discernimento espiritual, de um auxílio, e Deus vai capacitá-lo. Entenda que para alguém que está em missões, um pioneiro, ele precisa, talvez tenha muito desses dons, ele precisa servir a Deus de muitas áreas, porque ele está abrindo trabalhos, ele está mostrando quem Cristo é. Então, eu realmente creio que é algo dinâmico. O Espírito Santo nos mostra. Então, o que nos cabe é a gente procurar avaliar diante de Deus, olhar, talvez fazer esse teste, fazer alguns outros, tentar discernir e entender que nós somos chamados a servir. Tudo bem? 10:08, gente, nós temos nosso culto agora também, então queria orar por cada um de vocês, espero que tenha sido claro, espero que tenha te abençoado, certamente é uma aula muito densa, muitas coisas, vai estar gravada também, vai estar no YouTube da Conde, e semana que vem a gente vai terminar, então, falando das outras questões que eu sei que vocês têm dúvidas, sobre dons de língua, sobre dons de milagres, sobre o que é essas dons de sinais, o que está acontecendo, por que a gente não falou sobre isso até agora. Semana que vem, não perca o próximo capítulo, daí a gente vai falar, beleza? Oramos então? Deus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui. Certamente o Senhor tem nos ensinado tantas coisas e nós queremos ser responsáveis pelo que nós temos aprendido aqui. Nós queremos servir a tua igreja, nós entendemos que nós somos chamados a servir, nós queremos contribuir uns com os outros. Nos ajuda, Pai, através de tudo isso, não talvez nos travarmos em uma categoria ou em alguma coisa específica, mas sim contribuirmos com os outros de forma muito clara. Nos ajuda e nos dá discernimento espiritual, de fato, para cada uma dessas áreas. É isso que eu quero te entregar e te pedir que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui, cada uma das pessoas presentes, cada um dos enfermos ao nosso redor, nesse tempo tão difícil, que o Senhor possa estar nos enchendo, Pai, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, Deus.